Pessoal, vocês sabem que tá rolando aí a cassação do PSOLista, o deputado federal aí Glauber Braga, não é mesmo? Pois é, gente, deu a maior confusão no Conselho de Ética, acabaram ofendendo lá o relator que votou pela cassação do PSOLista. Acontece que esse assunto acabou também no plenário aí na Câmara dos Deputados e os deputados da direita falaram sobre o assunto, inclusive o próprio Glauber se defendendo lá, falando que isso daí já estava comprado pelo Arthur Lira. Gente, o deputado Maurício Marcon falou que, assim como existe o Batman e o Robin, também existe na esquerda o Bate e o Rouba. Gente, sério, tá imperdível o que o Maurício Marcon fez ali, gente, com os pessoalistas. Sério, gente, é só vocês assistindo. Então faz o seguinte, já compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Obviamente, gente, não tem como ser diferente. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Bate e rouba. Hoje, o relator do processo contra mim no Conselho de Ética apresentou o seu voto, fazendo a solicitação de cassação do mandato. Agora vai ser apreciado na próxima semana no Conselho e depois vem ao plenário da Câmara. Eu queria dizer que eu não dou um passo atrás em nenhuma das minhas posições. Se o relator pensou, nesse relatório comprado por Arthur Lira, que eu ia beijar a mão dele ou ia beijar a mão de Arthur Lira, ele está muito enganado. Não vou beijar a mão de Arthur Lira e não vou deixar de fazer as denúncias desse relatório comprado pelo orçamento secreto. Estou com a faca nos dentes, estou com a machadinha entre os dentes e podem ter certeza, vai ter briga, vai ter luta. Não vou fazer com que um relator, repito, com um relatório comprado, tente me intimidar. Que venha a votação ao plenário da Câmara dos Deputados. Vou até os 48 minutos do segundo tempo, dialogando com as pessoas que confiam em mim, que confiam no nosso trabalho, agradecendo a todas as manifestações de solidariedade que têm acontecido nas mais variadas regiões do Brasil. Muitíssimo obrigado a todas essas manifestações. Nem um passo atrás. Deputado Zé Medeiros. Muito obrigado, senhor presidente. Quero me solidarizar com o deputado Paulo Magalhães. Ele acabou de ser extremamente atacado, ofendido ali no Conselho de Ética. Ele estava relatando o processo de cassação do deputado Glauber e uma deputada que provavelmente também será denunciada no Conselho de Ética por isso, o chamou de safado. Se ela não o respeitasse pelo mandato que ele ganhou da população da Bahia, deveria respeitá-lo pela idade que tem. Ele tem idade para ser avô dela. Mas essa é a forma como alguns membros desse partido se portam. Eles não vivem do que produzem, vivem do que destroem. Eles vivem aqui da honra, da detração da honra da casa e dos componentes dessa casa, senhor presidente. É uma pena e eu espero que isso possa mudar. Ele está sendo julgado adequadamente por agredir aos tapas alguém aqui nessa esplanada. Um dia ele me deu um soco aqui nesse corredor. Isso não pode. Muito obrigado. Eu quero deixar bem claro aqui que eu sou contra a ditadura e sou contra terrorismo. Só que querem impingir a direita, que a direita quer ditadura e que é a favor do terrorismo, ou assim eu confundir. Deixar bem claro, dia 8 de janeiro, não houve nada de terrorismo, a não ser vandalismo de algumas pessoas que devem pagar pelo que fizeram. Quem depredou tem que pagar, não tem dúvida. Agora, não confundam em dizer que foi um ato de golpe de Estado. Aí soa a infantilidade, ingenuidade e profunda maldade. Por quê? Que golpe de Estado é esse? Que não tem uma faca, não tem um revólver, um tanque de guerra, um soldado na rua. Isso é golpe de Estado? Por favor. Por mais radicais que estejam na esquerda, sabem, para concluir, digníssimo presidente, sabem que um golpe de Estado necessita forças do Exército, tanques na rua. E ontem vi uma parlamentar dizendo que era golpe de Estado porque foi pego uma senhora que tinha na bolsa uma quantidade de 10, 15 mil reais. Golpe de Estado com isso? Por favor, eu só peço que tenham um mínimo de bom senso, decência e respeito ao eleitorado e parem de dizer que houve tentativa de golpe de Estado no dia 8. Tradição. Nós não estamos falando de um passeio no parque. Nós estamos falando de uma sucessão de fatos que antecederam o 8 de janeiro e que foi, na prática, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de organização criminosa, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Nós estamos falando de tentativa de assassinar o presidente, o vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de tentativa de explodir o aeroporto de Brasília, de invadir a sede da Polícia Federal, de acampamentos
autoritários em frente aos quartéis. Eu quero, junto com o meu colega do PL aqui, Zé Medeiros, deputado do estado do Mato Grosso, demonstrar a minha indignação, senhor presidente, aqui do meu lado, ó, bem do meu lado. Pessoas com a mão suja de sangue, ainda não limparam as mãos, mataram, roubaram, sequestraram e desce da tribuna, dizendo nesse momento, não anistia. Zé Medeiros, nós faremos obstrução, Cabo Gilberto, juntos, para que nada passe nessa casa enquanto não se colocar em votação a anistia. O ser humano é uma coisa, Zé Medeiros, que deve ser estudada. Ou traremos, Zé Medeiros, um balde de 20 litros de óleo de peroba. Cada um que discursar naquela tribuna, que estava em 64... Ainda vem os seus asseclas dizerem que a ditadura matou jovens, matou, vamos ser coerentes, aqueles que queriam a ditadura do proletariado. Ou será que são semi-analfabetos? Não são. Certo, são pessoas de mal com o Brasil para fazer deste país um país comunista igual a Venezuela. Eu não entendo onde é que o PL quer chegar. Onde é que a direita quer chegar quando diz que vai obstruir e não vai deixar passar nada? Não vai deixar passar nada porque esse nada, entre aspas, significa que nós vamos continuar tendo que ter o etanol taxado em 25% nos Estados Unidos e aqui não se taxa nada. Os nossos produtos agrícolas taxados nos Estados Unidos e aqui não se taxa nada. O aço brasileiro taxado para os Estados Unidos e aqui não se taxa nada. É esse o patriotismo da extrema-direita. Eles querem, na verdade, ficar de joelhos para os americanos, ficar de joelho para o presidente Trump e depois fazer um discurso bonitinho, talvez colocar o boné do Trump. É isso que o agro hoje vê na extrema-direita e no PL, que tanto falou que defendia o agro brasileiro. Defende como? Se nós estamos sendo taxados lá e aqui não se pode fazer nada. Aqui, se depender de vocês, nós vamos continuar obstruindo. Obstruindo quem? Para soltar a dona Débora, que foi indiciada em 5 crimes, a coitadinha que veio prender pano de prato aqui no Palácio, que depois acabou batendo num monte de gente, queimando o carro, fazendo diabo. Ora, tenham vergonha. Digam logo que vocês querem mesmo destruir a economia brasileira. Porque é só assim que a gente entende. Então, senhor presidente, não há que se ter nenhuma condescendência, nem com o golpista, nem com quem quer fazer dessa casa um puxadinho, sim, do Donald Trump. Nós não vamos permitir isso. Nós não vamos fazer. Vamos votar como votamos ontem e vamos derrotar a extrema-direita. Obrigado, presidente Paulo. Bom, hoje eu ia subir essa tribuna para falar do derretimento de Lula em todas as classes sociais, toda a escolaridade, todo o povo brasileiro quer Lula fora. Mas nós não temos como subir nessa tribuna, presidente Paulo, e não falar da dupla de hipócritas da esquerda. O bate e rouba, ou como é carinhosamente chamado aqui na casa, o Batman e o Robin. O rouba todo mundo sabe quem é, né? Nosso colega Rachadones, que vem fazendo corrupção nessa casa, tirando o salário de assessor, inclusive para fazer procedimento estético. Até acho que a clínica que ele se tratou tem que ser fechada, porque realmente não deu certo. Esse é o Robin. Mas nós temos o Batman, ou o Bate, que é o colega Glauber, que hoje teve indicação de ser cassado aqui na Comissão de Ética. Por quê? Porque roubou, bom, não sei, acho que não, mas agrediu uma pessoa dentro dessa casa. E quis também agredir um colega. E pasmem, senhores, Glauber Braga é aquele paladino anti-anistia que quer que uma mãe de família, cabeleireira, sem passagem nenhuma pela polícia, continue presa porque ela estava na Praça dos Três Poderes. Se você, contribuinte, que está pagando, aliás, o maior índice de imposto nos últimos 15 anos aqui no Brasil, acha que bater em um colega aqui na casa, ameaçar colegas, essa pessoa tem que ser anistiada, é a mesma pessoa que defende que mães de família, que avós, sem antecedentes nenhum criminal, fique presa. A vantagem para o Glauber Braga é que ele vai perder somente o mandato, enquanto as mulheres e homens injustiçados ficaram anos na cadeia. Não tem como ser mais hipócrita do que ser a dupla Bate e Rob, ou Batman e Robin. Obrigado, presidente. A esquerda, que está falando de alto e bom som, que não quer anistia, está gritando para anistiar o Glauber Braga. Houve hoje, na Comissão de Ética, a maior falta de respeito, quando uma deputada xingou o relator. Esse é o povo que fala contra a anistia. Eles querem anistiar os seus. Quando é para anistiar pessoas que não cometeram crimes, eles gritam sem anistia. Mas quando é para tirar
um deputado truculento e agressivo, eles ficam dizendo: não, fica Glauber, anistia ao Glauber. Não, a esquerda tem que aprender muito, porque eles precisam de uns 5 litros de óleo de peroba. Um minuto, presidente. Sâmia Bonfim. Presidente, tem parlamentar que passa a semana inteira obstruindo todas as comissões dessa casa contra projetos super importantes para o Brasil, porque estão somente interessados em salvar bandido, criminoso, gente que tentou assassinar o presidente da República, ministro do Supremo, que tentou dar um golpe de Estado, gente que inclusive foi parte da tentativa do golpe de Estado. E agora vem aqui querer imputar ao PSOL alguma suposta criminalidade. Por quê? Porque o PSOL é quem vai para o microfone denunciar o orçamento secreto, é quem denuncia a tentativa de golpe, é quem denuncia esses deputados que são beneficiados pelo orçamento secreto e também estão envolvidos na tentativa de golpe. É por isso que querem agora utilizar desse caso, que envolve o deputado Glauber, como uma espécie de um troféu. Mas honestamente, muito nos orgulha estar do lado oposto dessa gente golpista, bandida, criminosa. E vamos seguir de cabeça erguida defendendo o mandato do deputado. Então tá aí, pessoal. Deputado Maurício Marcon estreou na esquerda o bate e rouba. Que coisa, não? Bom, vocês viram aí que a Sâmia Bonfim, deputada federal do PSOL, que também é esposa do Glauber Braga, que está em vias de cassação aí, que deve ir ao plenário para votação dos demais deputados. Pessoal, vamos ficar atentos a isso aí. Eu vou trazer com detalhes para vocês, hein? Essa votação promete. Vocês imaginam só, vai pro plenário isso aí para votação, né? O rebuliço está feito ali no Congresso. Bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui agora. Comentem aqui embaixo, compartilhem o vídeo. Para quem não se inscreveu, se inscreve, é muito debate chegando. E, obviamente, que eu vou ficar ligadinho aqui e vocês aí do outro lado também, pessoal. Sejam um membro do canal, contribuam, ajudem aqui o nosso trabalho que está diariamente trazendo conteúdo para vocês. Clicando no botão aqui embaixo, seja membro, tu vira aqui um parceiro do canal aqui, alguém que está aí contribuindo para que continuemos aqui, né, trazendo mais vídeos interessantes para vocês. Vou ficando por aqui, mas logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.